Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Câmara Debate. Nesta edição, nós vamos falar sobre um assunto da segurança pública que tomou as manchetes dos jornais nas últimas semanas: o fim das saídas temporárias dos presídios, popularmente conhecidas como saidinhas. Este instrumento jurídico permitia que presos em regime semiaberto passassem alguns feriados do ano com seus familiares, mas a medida foi extinta recentemente pelos parlamentares. E quem está com a gente para debater este assunto é o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Deputados, obrigado por participarem aí, dois parlamentares de partidos que fazem oposição aqui na Câmara, mas sempre com um diálogo muito respeitoso entre si. Muito obrigado por participar aqui mais uma vez. Quero começar com o deputado Chico Alencar. Deputado, para quem vale esse instrumento jurídico? Quem é que se beneficia atualmente com essas chamadas saídas temporárias? Marcelo, é um prazer debater aqui com o deputado Sanderson no alto nível que é necessário. O parlamento pede isso, não é para xingar, para brigar, as ideias divergem. Isso é saudável. O primeiro mito, nem todo mundo, são 835 mil presos no Brasil, nem todo mundo pode se beneficiar dessa saída temporária. Podia, né? Ela continua valendo, inclusive, para efeitos de estudo e trabalho para quem está no regime semiaberto, que são 182 mil desse total de 835 mil. Então, um universo mais reduzido. Em segundo lugar, a pessoa já precisa, se for réu primário, cumprindo pena, ter cumprido um sexto dessa pena. Se for reincidente, um quarto dessa pena para ter o benefício. Mas crime violento, hediondo, de assassinato, de homicídio, de estupro, não tem esse benefício. E, por fim, a saída temporária tem que ser autorizada pelo juiz da execução penal e também aferindo o bom comportamento desse prisioneiro. É claro que mesmo com todas essas restrições, que essas estão mantidas, o Lula, na verdade, não vetou toda a possibilidade da saída temporária, mas endureceu a própria lei penal. Ele vetou alguns aspectos. E nós entendemos que aquele veto devia ser mantido, perdemos largamente, e isso não ajuda o objetivo principal da saidinha, inclusive no convívio familiar, que é a possibilidade da ressocialização. Eu, na minha longa vida parlamentar, visitei muito presídio pela Comissão de Direitos Humanos. Eu percebia que aquele bandido tido como mais temível e atroz, ele ficava, em geral, são os chefes da cadeia, né? E eles ficavam meio reticentes com as nossas visitas, mas quando uma face humana ali aparecia, era quando mencionava a professora primária, em geral são pouco letrados, e a mãe. O pai não, a gente não está com nada. A mãe, que era uma face humana para eles. Então a visita familiar distensiona, acolhe, é muito importante. Isso vai gerar mais tensão e menos recuperação de presos. Deputado Sanderson, o deputado Chico Alencar disse que houve derrota no plenário. Eu estou com os números aqui. Foram 366 parlamentares que votaram pela queda do veto e, portanto, para acabar com a saidinha, e 137 parlamentares que votaram pela manutenção. Então, a ampla maioria realmente contrários aí à saidinha. Na opinião do senhor, que é da bancada da Segurança Pública, tem bastante trânsito também entre os deputados da chamada bancada da bala, os senhores próprios se intitulam dessa forma. O que os senhores veem de mais grave quando se fala das saídas temporárias? Quero cumprimentar aqui a TV Câmara. É um debate fundamental e, não tenho dúvida, é um debate que precisa ser feito. A Câmara dos Deputados, o Senado, se dedicou em discutir esse tema e o fórum adequado é justamente o Parlamento Brasileiro. O Congresso Nacional é o único que tem legitimidade para tratar de qualquer tipo de modificação legislativa. Cumprimento ao deputado Chico Alencar. Nossas ideias aqui são diferentes, mas o objetivo é sempre achar dias melhores para a população brasileira.
eu sei da sua índole aqui no parlamento. Na legislatura anterior o senhor não estava, porque tinha concorrido. O senhor foi a Senado na outra? Senado. Senado. E, perdi. então, na outra não estava, mas eu sei da sua história e do seu compromisso em buscar sempre dias melhores para o povo brasileiro, como eu também agora no meu segundo mandato. Ano passado, presidi a Comissão de Segurança Pública da Câmara, fizemos um debate já na legislatura anterior sobre as saídas temporárias. Eu, originariamente, sou da Polícia Federal, um estudioso da ciência policial e do direito criminal, não só do Brasil, mas de outros países, e vi que o Brasil precisava passar por essa modernização. Qual seja, fazer com que a dinâmica social brasileira se adequasse aos tempos de 2023, 2024. A legislação da LEP, Lei de Execução Penal, é uma legislação antiga, de 1984. O presidente Figueiredo, ministro da Justiça era Ibrahim Abiaquio, quando a dinâmica da população brasileira era totalmente diferente. Hoje exige-se uma mão mais forte do Estado para justamente combater a criminalidade, seja organizada, seja a delinquência de rua. Mas eu fui buscar então, na legislatura anterior, no direito comparado, e vi que apenas o Brasil, na América do Sul, América Latina, América do Norte, adota ou adotava, já que o Congresso, legitimado pelo povo, acabou com as saídas temporárias, o Congresso brasileiro precisava fazer alguma coisa. E fez, acabando com uma jabuticaba que só tinha no Brasil. Poucos países, na verdade eu busquei e não achei nenhum, mas vamos dizer assim, poucos países do mundo afora ainda adotam esse sistema, e o Brasil era um deles, que não está dando resultado. Em 84 foi utilizado e os números da criminalidade só aumentaram. Então, a Câmara discutiu 2 vezes, debatemos aqui 2 vezes e foram objetos de 2 votações na Câmara. O Senado a mesma coisa, 2 vezes. E teve ainda a 5ª discussão por objeto agora e por causa do veto presidencial, que o Lula vetou o cerne da questão. Foi um veto parcial. Não, não foi um veto parcial, porque ele vetou justamente as saídas temporárias que tinham ali como a base fulcral do projeto. Então, em primeiro lugar, as saídas temporárias vão proteger a sociedade brasileira. 99% do povo brasileiro estará sendo protegido pelo fim das saídas temporárias. Nós não mexemos nos instrumentos de progressão do regime, e aí sim, progressão do regime existe em todos os países do mundo. O preso comete o condenado comete, o cidadão, que até então é cidadão, comete um crime. Aí vai deixar de ser cidadão, porque ser condenado ele perde os direitos políticos, e direito político é pressuposto da cidadania. Então, o cidadão cometeu um crime, é condenado, vai para a cadeia, perde os direitos políticos, deixa de ter cidadania, e aí ele tem que cumprir requisitos que o Estado impõe. Um deles é cumprir a pena. Isso não quer dizer que ele não vai ter contato com a família. Eu vi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, falando, e com todo o respeito que eu tenho ao ministro, que foi ministro do STF, ele usou premissas falsas. Não se está mexendo no contato com a família. A família pode continuar visitando o preso. Tem visitas dos presos aos presos nos presídios do Brasil. A família cadastrada tem contato com o preso. O advogado cadastrado segue tendo contato com o preso. O regime de progressão do regime, os instrumentos de progressão do regime seguem acontecendo. O fim das saidinhas foi o parlamento brasileiro ouvir o clamor popular, que não queria mais saber do sujeito, porque isso é algo que desprestigia o Estado brasileiro e o sistema de justiça criminal. Não queria mais ouvir, então, saber do cara, o sujeito, em saidinha, cometendo homicídio. E tem vários casos. Se o sujeito está preso, ele não tem que estar em saidinha. Porque o Congresso pôs fim. Não pode o STF agora, ou o Poder Executivo, tentar reinventar, que aí vai ser uma inconstitucionalidade e um ataque à democracia brasileira. O parlamento é que tem legitimidade e autoridade para tratar sobre lei. Então, com o fim das saidinhas, nós restabelecemos algo que há muito tempo era para ter sido restabelecido, que é a ordem jurídica, fazer com que o cidadão que cometeu um crime entenda que ele cometeu um mal à sociedade, e a sociedade agora tem o direito de o punir.
É o direito de punição que o Estado possui. Isso é assim no Brasil, é assim na Norte América, é na Europa, é na Ásia. Em todos os países do mundo o sujeito tem que entender que para viver em sociedade ele tem que seguir as regras. Então, considero um avanço a Câmara e o Senado. Então, o Congresso brasileiro, nessa parte, está de parabéns, porque ouviu, estava atento a um clamor popular e, com larga votação, como muito bem disse o deputado Chico Alencar, com larga votação, aprovamos o fim das saidinhas e que esperamos agora que qualquer outro poder, seja a STF, porque eu já vi notícias de que a OAB ou que o próprio governo iria ao STF para tentar derrubar. Não pode fazer isso. Se o STF derrubar uma medida que não é cláusula pétrea, essa medida não é nem constitucional, ela é de uma lei federal, lei ordinária, não pode ninguém interferir. Deputado Chico Alencar, o deputado Sanderson citou o cometimento de crimes durante essas saídas temporárias, né? O senhor lembrou aqui no início do programa que as saídas temporárias são válidas somente para os presos que estejam no regime semiaberto. Então, na prática, essa pessoa já tem o direito de deixar o presídio durante a semana. Quando esses presos saem nessas saídas temporárias aos finais de semana ou feriados, principalmente feriados, a incidência da prática desses crimes aumenta? Não, né? Na verdade, os dados que temos é de que 3 a 5% não voltam, mas eles podem estar com tornozeleira eletrônica, meios de controle, né? Aí o sistema penal tem que funcionar também para recapturar. E isso agrava a pena, ele perde inclusive perderia o direito à saída temporária. Em segundo lugar, há casos sim, né, de alguém que estava usufruindo desse beneplácito aí de saída temporária e que comete crime. Isso é gravíssimo. Agora, você não pode tomar o comportamento de poucos, pela postura da maioria. Eu entendo que cotejando os benefícios que a saída temporária, com a acolhida familiar, com aqueles que delinquem usando essa condição, os benefícios são muito maiores. Porque o lar, a gente está na Constituição, inclusive, que a família é o lugar próprio, quase que sagrado, do convívio, da civilidade, de aprender a cidadania. Claro que a gente sabe que as famílias brasileiras, por uma série de fatores, inclusive socioeconômicos, vivem, muitas delas, em condições degradantes, em desavenças, em desestruturação. Mas eu continuo acreditando, eu sou professor, na verdade, não sou juiz, nem advogado, nem guarda penitenciário, nem policial, mas eu entendo que o convívio familiar é muito fundamental na recuperação dos presos. É verdade, o deputado Sanders tem razão, não se proibiu a visita familiar na penitenciária, mas é diferente você ser acolhido lá, a pessoa fica, na sua grande maioria, com vontade de ficar ali, de voltar logo. Isso humaniza, sensibiliza, ajuda muito. Dentro desse princípio, que é o princípio do sistema penitenciário, penitência é pagar pelo pecado cometido para se converter, ter uma nova vida. O regime penitenciário tem como objetivo central, mais do que a punição em si, que a privação da liberdade é braba, é uma punição e tanto, é a ressocialização, a recuperação daquele elemento. E isso, a saída temporária, ajudaria bastante. Repito, ela não era ampla, geral e restrita, não. Agora ela deixou de existir. E o deputado Sanders falou, bom, isso é uma jabuticaba brasileira. Jabuticaba é gostosa, né? A jabuticaba tem coisas do Brasil, da cultura brasileira, que podem servir como nossa contribuição ao mundo. É claro que não é que não existe em nenhum outro país, mas ainda que sendo poucos países, a gente não tem uma estatística disso, né? Desde que foi implantada a saída temporária, se diminuiu aqui e ali a criminalidade, se a ressocialização aumentou. Agora, vedar isso, eu escuto de muitos policiais penais, hoje mesmo eu li uma matéria a respeito, de que a tensão nas penitenciárias tende a aumentar muito e eles não vão saber como controlar. Acenderam um fósforo ali. Eu não sou da sinistrose, nem catastrofista.
Eu espero que isso não aconteça, mas que gera mais tensão, que pode gerar mais tensão, pode. Isso não é bom para ninguém. Deputado Sanderson, o deputado Chico Alencar falou da questão do retorno, né? Os percentuais variam de estado para estado. Brasília tem um percentual de retorno dos presos mais altos, São Paulo um número maior de presos não retornam, de 1% a 5%. Cada estado tem o seu número, né? O senhor acha que esse não retorno de alguns presos, alguns que se atrasam também acabam entrando nessa estatística, o senhor acha que esses números são importantes para se discutir a saidinha? Quer dizer, o fato de alguns presos não voltarem pesa muito para que ela seja extinta? Se um preso não voltasse, na minha observação, já era o suficiente para esse instrumento ser revogado pelo parlamento. E foi revogado. Saidinha, hoje no Brasil, não existe mais. O parlamento brasileiro discutiu essa matéria e vinha discutindo na legislatura anterior, deputado Chico Alencar. Nós discutimos inúmeras vezes, foram feitas audiências públicas, os pontos favoráveis e contrários foram levados em consideração, quando em agosto de 22 a Câmara levou a votação e aprovamos. Foi para o Senado, o Senado modificou, voltou para a Câmara, nós mantivemos essa modificação no Senado e o presidente Lula vetou, entendendo que teria um alijamento do convívio familiar. Ora, alijamento do convívio familiar tem a vítima lá assassinada, os filhos que não têm mais pai. Isso é alijamento familiar. Então, essa visão paternalista de benevolência é que nós temos que acabar no Brasil. Não pode. O Brasil hoje tem 200 milhões de habitantes, é dos países mais populosos do mundo e com o maior índice de criminalidade crescente do mundo. A criminalidade do Brasil só cresce. Se nós pegarmos de 1984, que é a criação da LEP, né? Ou se pegarmos lá em 1941, quando se instituiu o Código Penal do Brasil, vamos verificar que sempre no Brasil houve um crescimento dos índices de criminalidade. Então, alguma coisa o parlamento teria que fazer. E nesse caso fez. Ah, não vai resolver por completo? Nós sabemos que não vai resolver por completo a questão da criminalidade. Mas alguma coisa o parlamento tinha que fazer, como temos que fazer, por exemplo, e fizemos lá em 2019 já, uma pequena parte. Em 2019 nós fizemos no pacote anticrime o aumento de 30 para 40 anos a pena máxima no Brasil, para alguns crimes específicos, crimes hediondos apenas. Mas, na minha observação, o Congresso agiu muito bem, acabou a saída temporária no Brasil, não tem mais, ninguém pode mexer nisso aí, só um novo projeto. Pode um novo projeto ser apresentado na Câmara dos Deputados ou no Senado e o Parlamento brasileiro sentar, se debruçar, discutir e restabelecer. Só o Parlamento pode restabelecer. STF não pode restabelecer, porque, como eu disse, não é matéria constitucional. Algumas questões no direito penal são constitucionais. Até a cláusula pétrea. Temos algumas questões que podemos tratar sobre isso, mas não é o caso da saída temporária. E outra questão que é importante levar em consideração. Nós temos convivido com números, e eu conheço esses números, que não são números verdadeiros quando dizem que o Brasil é a maior massa carcerária do mundo. Isso não é verdadeiro. Pega-se todos os apenados que estão com tornozeleira eletrônica, que estão em regime aberto, regime semiaberto, em prisão domiciliar e coloca-se como se o Brasil tivesse a maior massa. Não é. O Brasil tem a 26ª massa carcerária do mundo. E está entre os 3 países mais violentos do mundo. Então, alguma coisa o parlamento tinha que fazer e, nesse caso específico das saidinhas, fez parabéns ao parlamento brasileiro. Deputado Chico, o deputado Sanderson citou essa questão do tamanho da massa carcerária. Os números variam. O senhor citou 800 mil. O deputado Sanderson acha que esse número é menor porque ele leva em consideração quem está, por exemplo, cumprindo as últimas etapas ali do processo, né? Mas, na opinião do senhor, eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso, lá no plenário também foi levantado isso por alguns deputados, a questão dos atingidos. Quem são as pessoas que estão sendo prejudicadas com essas medidas? Quem é que está dentro dos presídios brasileiros hoje? Eu tenho dados, inclusive de institutos de segurança pública, até trouxe aqui, que mostram que no Brasil nós temos, como eu disse, um total de 834.874
aprisionados ou cumprindo alguma forma de pena, e alguns ainda, e é uma parcela não muito pequena, sem condenação definitiva. Estão lá. Podem até ser considerados inocentes depois. Em geral, gente que não tem recursos para ter advogado e tal. Nós temos no tratamento, no regime semiaberto, 182.071, são esses que eram os beneficiários das saídas temporárias. No regime fechado, 340.385, e nesse conjunto que o deputado Sanderson fez referência, dá esse total de 835 mil. A criminalidade no Brasil é crescente por uma série de fatores. É claro que a sociedade dos anos 40 do século passado, ela era menos tensionada, menos demograficamente explosiva, com menos concentração urbana. O Brasil, na primeira metade do século passado, era mais rural, isto é, a população vivia em cidades até 50 mil habitantes, majoritariamente. Agora nós temos 2/3 da nossa população nas regiões metropolitanas. Aqui Brasília, por exemplo, é um horror do ponto de vista do convívio urbano, a densidade, isso gera tensão, a injustiça social é muito grande, e as formas de educação e de ressocialização são muito precárias. O sistema penitenciário, ele em muitos aspectos, varia de município para município, de estado para estado, melhor dizendo, mas ele em muitos aspectos medieval, são masmorras. Eu digo que ali é uma escola superior de criminalidade, de violência, e tem facções. Lá no Rio de Janeiro, você é classificado pelo sistema penitenciário, quando entra para ele, de acordo com a facção. Então, mesmo quem não pertence à facção, um jovem preso, tráfico de drogas, alguma coisa assim, ele já tem que se filiar, se vincular a alguma. Então, a penitenciária organiza o crime, o que é um desacerto, um desatino total. Então, tem que mudar muita coisa. Eu entendo que vedar a saída temporária, como eu disse, controlada, supervisionada. Tem preso que fica um pouco mais, porque está num convívio tão bom, aí chega domingo à noite, ele está lá, o seu time ganhou, e ele tomou uma cervejinha, comeu uma macarronada, ele vai lá, eu vou dormir aqui, mãe, não vou embora não, ou a companheira dele e tal, e aí vai só no dia seguinte. É errado, mas é uma pena mais leve do que aquele que se evade mesmo. E são muito poucos em relação ao universo. É impossível querer a perfeição também. Um que se evada é ruim, mas daí acabar com o benefício, eu acho que é menos positivo é menos negativo do que positivo. Nosso programa está chegando ao final. Eu queria fazer as considerações finais. Primeiro, começando com o deputado Sanderson. O ministro do Supremo, André Mendonça, deu uma declaração de que a lei não pode retroagir para prejudicar aqueles que já foram julgados em regras anteriores e que, portanto, o fim da saidinha só vai valer para quem for condenado de agora em diante, para novas condenações, novas pessoas nos presídios. Os senhores pretendem contestar isso de alguma forma, deputado Sanderson, ou vão acolher essa ideia? Bem, o importante de tudo, deputado Chico Alencar, deputados federais, senadores e população brasileira, é nós, como sociedade, entendermos que precisamos fazer alguma coisa para que o Brasil diminua os índices de criminalidade. Estão muito altos. Isso passa pelo parlamento brasileiro. Nós, nesse aspecto, cumprimos a nossa missão e estamos entregando aí uma pequena parcela. Como eu disse, é uma parcela pequena, diminuta, mas estamos fazendo alguma coisa. Para nós diminuirmos os índices de criminalidade no Brasil, nós necessariamente precisamos reformar o sistema prisional brasileiro. Temos que construir novos presídios, criar novas vagas para botar o sistema idôneo. O sistema carcerário no Brasil hoje é inidôneo. Como o sistema de justiça criminal do Brasil, via de regra, é inidôneo. Não é algo confiável. Quando não tem confiança no sistema, gera-se sensação de impunidade. Não dá nada, então eu vou matar, eu vou roubar, eu vou praticar um estupro, eu vou traficar drogas. Então, é importante que a sociedade como um todo
verifique que tipo de sistema criminal nós precisamos ter. Se é um sistema idôneo, juridicamente confiável, ou se é um sistema do oba-oba, da casa da mãe Joana, como é o que funciona hoje. E casa da mãe Joana não é o que o Brasil quer. Essa questão do STF interpretar como eles bem entendem a lei, nós vamos nos manifestar acerca disso. A própria mesa da Câmara dos Deputados, através do seu departamento jurídico, vai fazer também um parecer sobre isso. Tem aquela questão. Questões de direito material são cumpridas só dali para frente. Questões de direito processual são cumpridas para trás, inclusive. Então tem que ver se a saidinha é uma questão de direito material, direito penal material, ou de direito penal processual penal. Se for processual, tem que pegar para trás e acabar com a saidinha, inclusive para os que estão cumprindo pena. Obrigado por participar, deputado. Obrigado. Deputado Chico Alencar, para as considerações finais, o senhor lembrou aqui que o termo saidinha é pejorativo, a gente está usando muito, ele só é válido para quem está no regime semiaberto, ou seja, para quem já tem direito de sair durante a semana. O senhor acha que o fim desse mecanismo vai trazer somente prejuízos? Que balanço que o senhor faz? Eu não considero que é uma boa medida acabar com a saída temporária, porque, repito, ela não era para qualquer um, além do semiaberto, é bom comportamento, é não ter cometido crime violento, hediondo, tem uma série de critérios, e o juiz é que decide, né? Eu, por exemplo, Dia das Mães, o último feriado, que eu suponho que tenha havido esse benefício da saída, eu não tenho notícia de nenhuma delinquência, nenhuma coisa grave aí. E, por outro lado, aí é a discussão, né? O ministro, terrivelmente evangélico, né? Ele disse, portanto, ele tem um viés conservador, foi indicado, inclusive, pelo ex-presidente Bolsonaro. Ele disse que, no entendimento dele, só vale daqui para frente. É aquela história, né? A lei não pode retroagir para prejudicar, só para beneficiar. Se inscreve nisso, é uma discussão. Eu não me aprofundei nessa matéria, mas tudo que puder humanizar a possibilidade do apenado se recuperar deve ser implementado. E aí concordamos, eu e o deputado Santos. O sistema penitenciário brasileiro precisa de uma profunda reforma. Parece que nenhum governante, sucessivos governantes, não conseguem ou não querem, não têm vontade política de enfrentar essa questão. Porque o preso ele está ali fora da sociedade, é uma despesa, é um rebotalho humano muitas vezes. Isso não é bom para a sociedade brasileira. Muito obrigado aos senhores por participarem. Eu conversei com os deputados Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, sobre as saidinhas dos presos. Te convido para acessar as nossas redes sociais, inclusive o novo Instagram da TV Câmara, @TV Câmara Deputados. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.